Senhoras e senhores telespectadores do portal jogoaberto.com, através da nossa TV Jogo Aberto, vamos para o nosso comentário dominical de hoje. O país apresentou uma nova pesquisa, ou várias pesquisas, sobre o governo Bolsonaro. Existe uma impaciência muito grande na população pela demora das ações de governo. Nada justifica o tempo que se passou desde a reeleição de Bolsonaro, de 15 de agosto para dezembro, são 75 dias. Somemos com mais 100 dias de governo. Já são 175 dias de governo. A reforma da Previdência está engateando na Câmara dos Deputados, encontrando reações da esquerdopata ignorante que nem tem proposta, mas atrapalha, dificulta. E tem mais, os parlamentares viciados em emendas. E o presidente da Câmara fica dizendo, o presidente tem que conversar, tem que fazer a parte dele. A parte dele conversar, que o presidente da Câmara fala, é liberar emendas impositivas. E são milhões, já se comenta na imprensa do país, de que serão liberadas 40 milhões de emendas para cada deputado. Quer dizer, o que seria para 4 anos para os deputados vai ser de uma vez. Existe uma fome canina por emendas, porque na realidade a classe política brasileira continua viciada na corrupção. Essas emendas impositivas são levadas para o interior do Brasil e para os estados dos deputados e senadores, a maioria para fazer conchava de compra de voto. Não existe seriedade na política do país. Se o Ministério Público Federal e a Polícia Federal investigar com rigor as emendas impositivas levadas para o interior do Brasil, elas são negociadas com prefeitos nas formas menos ortodoxas possíveis. Necessário se faz que haja mudanças que o povo pede, que o povo votou em Bolsonaro acreditando nas mudanças. O governo é sério? É sério. Tem propostas? Tem, mas não as executas. O ministro Paulo Guedes está bem intencionado em fazer a reforma econômica no país, mas ele não fala de uma coisa primordial, importante, que sem ela a economia não vai se estabilizar, que é a quebra, a derrubada dos juros escorchantes existentes no país. E é de se perguntar, o Brasil vai continuar apenas com 4, 5 bancos? No máximo 6 bancos? Ou o novo governo vai abrir a porta do país para que bancos estrangeiros venham, adentrem no Brasil, ao Brasil, para praticar juros normais, como acontece nos países desenvolvidos? São muitas redes de bancos internacionais que podem vir para o Brasil. É preciso quebrar o cartel dos juros. A Febraban e seus banqueiros faturam bilhões trimestralmente no Brasil, em cima de lucros escorchantes. Não dá mais para suportar cobranças absurdas, inconstitucionais, em cima do cheque especial e do cartão de crédito. O brasileiro que atrasou o cheque especial e o cartão de crédito, ele está em possibilidade de comprar. Por isso que o ICMS caiu, o IPI caiu, a produção cai, o PIB cai, porque a maioria da população brasileira está atolada nos juros do cheque e do cartão de crédito. É preciso criar, saídas técnicas econômicas, como um microcrédito para ajudar o desempregado do Brasil. Nada disso aconteceu, gente. Claro que o país inteiro continua acreditando no Bolsonaro e seu governo. Mas se assim continuar, ele começou a cair nas pesquisas. Por quê? Por falta de ações concretas na economia, nos juros, nos tributos, como foi a campanha política do governo. Não vem me dizer o senhor Paulo Guedes, que é um rapaz competente,
que a sua equipe não tenha tido tempo para tomar decisões sérias, enérgicas, urgentes em favor da economia e em defesa do bolso do povo, que é o mais importante. Ele foi aplaudido quando disse que ia quebrar o monopólio do gás de cozinha e até 2 anos o gás vai diminuir 50%. Prometeu também quebrar o monopólio dos combustíveis na Petrobras, nas refinarias. Só existe combustível com esse preço absurdo aqui no Brasil. Os países vizinhos que fazem fronteiras com o Brasil, o brasileiro atravessa a fronteira e vai lá abastecer o cargo dele. Não abastece dentro do Brasil. Outro dia a França deu um aumento de centavos na gasolina. O povo foi para a rua, fez um quebra-quebra e o presidente da França, o Macron, teve que voltar o preço da gasolina, tirar aquele reajuste. Por que o Brasil tem que indexar os preços dos combustíveis ao dólar? Por que ao dólar? Se o Brasil comprasse petróleo, importasse petróleo, todo o petróleo que consumimos, tudo bem. Ele tinha que fazer a indexação porque tem que importar. E se o dólar subiu e o petróleo lá fora é no dólar, tem que importar, aí tem que aumentar o preço da gasolina. Mas nós somos quase autossuficientes em petróleo, 98%, quase 100%. O Brasil não importa petróleo, o Brasil exporta. Quando o dólar aumenta, o Brasil, a Petrobras, ganham mais, porque o petróleo é vendido para fora, os combustíveis que é vendido para fora, aumenta o caixa da Petrobras. Agora, aumentar toda vez que sobe o dólar para o consumidor brasileiro, tem algo errado nisso, ninguém aceita nisso. Só quem é imbecil, tem a cuca fundida, aceita isso. Necessário se faz posições enérgicas, competentes para conciliar o preço dos combustíveis e a derrubada dos juros, ministro Paulo Guedes. O país está confiando no senhor. O senhor já mostrou em suas palestras, em seus debates, que é um homem preparado, talhado para o cargo de ministro da Economia, ministro da Fazenda do nosso país. Mas o senhor comete um erro crasso quando o senhor não fala dos juros. O senhor fica caladinho. Fale dos juros, ministros. Será que a Febraban já se apoderou de Vossa Excelência? Será que a Febraban, que é aquele satanás do filme O Exorcista que toma conta da meninazinha, toda vez que entra o ministro da Economia do Brasil, a Febraban já toma conta dele e ele começa a fazer o jogo da Febraban. O nobre ministro Paulo Guedes não fala em momento nenhum da queda dos juros. Por quê? Fale, ministro. O Brasil quer ouvir a sua palavra. Eu vou derrubar essa carga imoral de juros existentes no Brasil. Teve partido na campanha que teve essa proposta. O Geraldo Alckmin, do PSDB, prometia encher o país de bancos, abrir as portas do país para bancos internacionais. E dizia que não entende por que o Brasil tem que ter somente 5, 6 bancos, quando poderia ter 30, 40, 50, 100 bancos. Para a competência, para competir, e a competência na economia para baixar os juros. Atrair os banqueiros, o capital privado internacional, bancos de fora para derrubar os juros. Aí o cidadão que é empresário, a microempresa, o desempregado, vai lá no banco, tira um financiamento, hipoteca a sua casa, porque o juro é baixinho, e ele vai comprar e vender alguma coisa. Ele vai colocar o seu comércio, ele vai ajudar a girar a economia do país na base da compra e venda de alguma coisa. O que não pode é o povo continuar sem opção e o massacre dos juros continuar aviltando a economia do país. Ministro Paulo Guedes, e os juros? O senhor deve essa resposta à sociedade brasileira. Nós estamos esperando a derrubada dos juros. Nós estamos esperando a queda nos preços dos combustíveis, do gás que Vossa Excelência prometeu. Isso é que é a mudança que o povo espera.
Se não tivermos essa mudança, até a Previdência ela é necessária, ela se faz necessária, ela vai ter que acontecer, porque ou faz a reforma da Previdência dentro da realidade do país, ou ela vai quebrar e os aposentados não vão mais receber dinheiro. São essas questões que estão na cabeça da população brasileira e a impaciência do povo por não ver nada acontecer. Presidente Bolsonaro, precisa acontecer alguma coisa no Brasil que gere esperança de dias melhores na família brasileira. E ainda não aconteceu. É o nosso comentário de hoje, prometendo voltarmos no próximo domingo, fazendo jornalismo sério, isento, sem querer a derrocada do governo. Não, o que nós queremos é o sucesso do governo, porque se o governo faz sucesso, o povo vai ficar feliz, o povo vai trabalhar, vai aparecer empregos, os juros vão cair, a economia vai gerar, o PIB vai crescer, o ICM dos estados, o ISS dos municípios vão também crescer. Aí nós encontraremos o equilíbrio tão esperado, tão sonhado da nossa economia. Tchau, domingo eu volto.